Você já ouviu falar de Alberto Caeiro e Ricardo Reis, dois dos heterônimos mais famosos de Fernando Pessoa. Mas hoje não vamos falar de biografia, nem de filosofia, nem do estilo literário das obras principais. Vamos além. Hoje você vai conhecer conexões escondidas, curiosidades e detalhes que normalmente ficam de fora quando o assunto são esses dois nomes da literatura. Primeiro, é importante entender uma coisa. Fernando Pessoa não criava apenas pseudônimos, ele criava vidas inteiras. Cada heterônimo tem personalidade, estilo de vida e até data de nascimento e morte. Eles parecem pessoas reais, e dentro desse universo criado por Pessoa, Alberto Caeiro e Ricardo Reis têm uma relação muito especial. Alberto Caeiro é considerado o mestre. Pessoa dizia que todos os outros heterônimos derivavam de alguma forma de Caeiro. Ele é o poeta da simplicidade, do olhar direto, do contato puro com a natureza sem precisar de explicações complicadas. Já Ricardo Reis é visto como um discípulo, mas é um discípulo que segue o próprio caminho. Ele respeita Caeiro, mas interpreta os ensinamentos de forma racional, quase fria. Ricardo Reis valoriza o equilíbrio, a moderação e o afastamento das emoções intensas. O mais interessante é que Pessoa não apenas criou esses personagens, ele fez com que eles se relacionassem entre si. Nos poemas e textos de Ricardo Reis, ele cita Alberto Caeiro como se fosse uma pessoa real, viva, que ele conheceu e admirou. Pessoa escrevia isso com tanta verdade que por um momento a gente quase esquece que ambos são invenções de uma única mente. É como se Fernando Pessoa tivesse construído um pequeno universo literário, onde a linha entre o que é real e o que é imaginário se mistura o tempo todo. E o mais curioso é perceber como, mesmo tão diferentes, Cairo e Reis se complementam. Cairo representa o contato puro com o mundo, olhar direto sem complicações, enquanto Ricardo Reis representa o controle, o equilíbrio emocional e a necessidade de manter distância emocional. Eles são opostos, que se respeitam e se completam. Nos textos, Ricardo Reis faz questão de reconhecer Cairo como uma referência, como um mestre, mas ao mesmo tempo ele segue o próprio caminho, misturando as lições de Cairo com sua visão mais racional e contida da vida. Se olharmos para tudo isso de forma simbólica, fica claro que Caíros e Rei representam duas forças diferentes dentro da mente do próprio Pessoa. Alberto Cairo seria a parte que busca a paz interior, que aceita o mundo como ele é, sem julgamentos, sem precisar falar e entender tudo. Já Ricardo Reis seria o lado racional, o lado que tenta controlar as emoções e busca viver de forma equilibrada, evitando os extremos. Alguns estudiosos enxergavam em Cairo a pureza do olhar infantil, aquele jeito simples de ver o mundo como se fosse a primeira vez. Enquanto isso, Ricardo Reis representa o olhar maduro, adulto, que reconhece as dores da vida, mas tenta lidar com elas através do distanciamento e da razão. É como se Fernando Pessoa estivesse o tempo todo dialogando com suas próprias dúvidas e contradições, usando esses personagens para dar forma e sentimento que muitas vezes não cabem em palavras diretas. Mesmo sendo personagens fictícios, Caio e Reis deixam uma marca real na literatura. O impacto deles ultrapassou o universo de Fernando Pessoa. Muitos consideram Alberto Cairo o poeta de natureza mais autêntico do modernismo português. Seus versos simples e diretos conquistam leitores estudiosos. Já Ricardo Reis ficou conhecido como um poeta que traz o equilíbrio, o autocontrole e a influência da filosofia clássica, adaptados ao mundo moderno e cheio de incertezas. Ele representa aquele lado que tenta manter a razão e a ordem mesmo quando a vida parece caótica. A coexistência desses personagens mostra como Pessoa foi muito além de um simples escritor. Ele criou um verdadeiro teatro interno, onde várias vozes e personalidades vivem juntas, discordam entre si, mas no final revelam muito sobre a complexidade do ser humano. Então, quando você ouvir falar de Alberto Caeiro e Ricardo Reis, lembre-se, eles não são apenas nomes diferentes criados por um poeta. Eles são partes de um grande quebra-cabeça fragmentado da alma de Fernando Pessoa, e talvez sejam reflexos das dúvidas e dilemas que todos nós sentimos, mas nem sempre conseguimos explicar.